A geração mais tecnologicamente equipada da história humana é aquela mais assombrada por sentimentos de insegurança e desamparo, afirmava Zygmunt Bauman. Após essa alusão, queria conversar contigo aqui a respeito de um tema um tanto quanto recente, digamos assim, e até um pouco paradoxal. De tempos em tempos, a tecnologia vem avançando de um nível absurdamente rápido. E tu percebes isso no teu cotidiano, com a implementação de pagamentos via Pix, que muitas das vezes não necessita mais do dinheiro físico para efetuar tal ação. E consigo vem se criando uma cultura diferente, pensamentos diferentes e ações diferentes. O ser humano se molda no ambiente que ele está situado. O fenótipo dele, biologicamente falando, é constituído de ações que o ambiente causa no indivíduo. Quando tu para pensar a respeito disso, é evidente e coerente tu perceber que uma geração totalmente dopada por entretenimento, digamos assim, ela está propensa a não executar suas próprias ações, a não ter suas próprias responsabilidades, pois estão muito mais ocupadas se entretendo e divertindo. E não só a respeito do entretenimento nós podemos falar, mas podemos afirmar também a ansiedade causada por esse avanço tecnológico, onde constantemente você tem que estar diariamente ligado nas notícias, sejam elas vistas pela televisão, pelo smartphone, que é o mais frequente, por meio de sites, blogs, redes sociais principalmente. E isso vai criando um sistema totalmente dopaminérgico que faz as pessoas se sentirem eletrizadas. E quando é retirado essas doses de dopamina, frequentemente, a pessoa entra numa coisa chamada abstinência, onde ela fica totalmente no tédio. Mas a questão é, será mesmo que esse tédio é maléfico ou benéfico? Depende de como você vai utilizar esse tédio. E quando o assunto é tédio, talvez tu esteja se perguntando, tá, mas espera aí, não faz sentido. Pleno século XXI, onde diariamente no nosso cotidiano somos enxurrados, atropelados por informações, notícias. Mas o ponto que quero entrar aqui é o seguinte: tu tem notícias na tua mão, às vezes tu nem precisa procurar por elas. Elas mesmas vêm até ti por meio de notificações, recomendações, algum amigo te marque alguma coisa. Mas a questão é, tira isso tudo de ti. Isso te fará uma pessoa tediosa, pois a maior parte do teu tempo tu tá vendo esse tipo de informação e colocando todas no teu cérebro, na tua mente. E o que acontece? Isso fará ele se acostumar a ver essas notícias todos os santos dias. E quando isso é tirado, a gente entra de novo batendo naquela mesma tecla que eu havia citado alguns minutos atrás sobre a abstinência. Então sim, os tempos atuais são tempos tediosos. E a gente pode até citar aqui o caráter dessas informações. Essas informações, a maior parte delas são importantes para a tua vida? Eu tenho quase certeza que não. Pelo menos a maioria que estiver assistindo esse vídeo. Quando tu não filtra essas informações, tu fica à mercê da ignorância, da desinformação. Pois, por um lado, tu pode estar pensando que está se informando, mas e se aquela informação não for de um cunho informativo, mas sim uma manipulação, a fim de desinformar o cidadão, você, a sociedade como um todo? Já vimos isso em diversas coisas. O que acontece diariamente na sociedade atual, nas mídias
que são mais responsáveis, entre aspas, que deveriam ser, pelo menos, em fazer a veiculação das notícias de forma benevolente. Só que nós dois sabemos, todos nós sabemos que isso não é verdade. Sabemos que sempre há um interesse por trás disso. Voltando um pouco a traços antigos, quando tu pega aí gênios, ou melhor dizendo, pessoas que são consideradas gênios para a humanidade, gosto de pegar um exemplo que, na minha opinião, na minha concepção, foi o maior, ou se não, um dos maiores gênios que a humanidade já pôde presenciar, que é o Nikola Tesla. Tu pode pegar traços ali da ânsia de poder criar alguma coisa, da possibilidade de fazer a diferença, de poder criar algo novo, de renovar, de evoluir a humanidade, de fazer algo em prol da mesma. E quando tu estuda sobre a biografia do Nikola Tesla, percebe que ele, tem até uma curiosidade muito interessante, ele pagava a faculdade jogando sinuca, jogando torneios de sinuca. Só vocês pesquisarem que vocês saberão. Aí você percebe o esforço do mesmo em poder prover conhecimento para si próprio e futuramente poder usar o mesmo. E é interessante quando tu pega esse gênio, que é um dos únicos que não ficou só na teoria e que pôs em prática aquilo que estudou e aquilo que realmente ele estava destinado a fazer. Mas a questão é, por que eu estou citando ele? É bom se perguntar, por exemplo, se Nikola Tesla tivesse nascido nos tempos atuais, será que ele teria sido o mesmo Nikola Tesla de alguns anos atrás? Será que ele não teria se distraído mais? Não teria sido mais engolido pelo entretenimento que existe atualmente? Isso, para ser sincero, não saberemos e nunca iremos saber. Mas no começo do vídeo eu havia falado que o conteúdo em si iria ser paradoxal, e agora eu vou deixar mais explícito o porquê disso. Porque compara a época do Nikola Tesla com a época de agora. Nikola Tesla, em sua época, não tinha uma tecnologia avançada, não tinha uma corrente de informações constante e até agressiva, podemos dizer assim, que acabasse impedindo ele, o distraindo. Não tirando o mérito do mesmo, mas quando tu compara essas duas épocas, a época da tecnologia e a época mais antiga, mais clássica, quando as cartas eram escritas por meio de máquinas de escrever, que era tudo manualmente, tu percebe que o fluxo de informações, o fluxo de ideias hoje em dia é muito mais rápido, é muito mais maleável, e isso torna as coisas até um pouco mais precoces, digamos assim. Ideias que começam rápido, terminam rápido e já tem que ser criada outras ideias. Você não vê diariamente a criação de coisas que possam revolucionar a época atual. Mas por que será que isso não ocorre? Será que é porque a maioria das coisas já foram descobertas? Será que é porque nos tempos atuais existe uma comodidade, uma facilidade de receber as coisas, de não ter que criar nada, não ter que pensar até mesmo? Será que ter tudo na mão é uma bênção? Ou será que isso mesmo é o que te faz se acomodar e aceitar a realidade que tem e não procurar fazer algo diferente que possa causar um impacto positivo no meio onde tu tá situado? Bom, o vídeo é basicamente isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A frequência de vídeos vai voltar. Então é isso, pessoal. Agradeço, e se puderem se inscrevam. E até a próxima.